Professora Valdiana Gomes, mais uma videoaula para vocês. E a gente volta nessa videoaula com a proposta, de redação, atividade de redação. Antes de irmos para a indicação da nossa agenda, a gente faz a nossa acolhida. E como eu havia combinado com vocês no início da semana, a vida vai dar certo para mim, uma coletânea de 3 textos, em que a gente incentiva, em que a gente faz essa referência, essa proximidade, essa crença absoluta em Deus, tá bom? Então, gostaria que você estivesse aí com suas respostas assinaladas do PDF, tá certo? E a gente vai, mais uma vez, ouvirmos. Eu sinto e exprimo o poder da confiança em Deus, porque tenho uma compreensão clara do que é necessário fazer para as coisas acontecerem, ter fé. As pessoas adoram dizer que a vida é desleal, injusta e desigual, mas a verdade é que a vida é um processo de semear e colher. O tempo, os recursos e esforços que você aplica à sua semeadura. O que você obtém de volta é a sua colheita. O lavrador que trabalha no campo lhe afirmará: se você quiser colher, deve aplicar um esforço disciplinado ao semear. É ter paciência e fé para esperar o fruto brotar. Quando você se dá plenamente ao processo de semear, pode confiar que o que deu retornará. O dia em que duvidar, sua colheita estará comprometida e sua energia enfraquecida. É preciso acreditar no processo que se compromete a semear de forma disciplinada, orando, acreditando e alimentando a sua fé. Não se preocupe se até agora você evitou dificuldades, pegando atalhos. Sempre é tempo de recomeçar, de forma disciplinada, ou então o que foi feito ao acaso. A colheita só não acontecerá se você não se empenhar e se você não se dedicar. Mas creia, Deus tem algo planejado que transformará para sempre sua vida. Hoje eu dedico a confiar no processo de semear e colher e ter disciplina em meu coração para orar com confiança e fé. Então, esse é o nosso desejo sincero, que você, enquanto aluno vicentino, acolha, possa colher bons frutos, possa colher em seu coração boas palavras, tá certo? Então, a gente vai agora, para a indicação da nossa agenda. Mais uma vez eu digo para vocês que em virtude do nosso livro de português de redação ter concluído, ele é curto, é versão curta, a gente está aí com a proposta do PDF. Eu coloquei lá no grupo e a gente começa com Cláudio Fragata, que foi a proposta do PDF. Você não precisa anotar o texto, muita gente no privado perguntando: professora, eu preciso copiar o texto todo de forma alguma. Professora, eu posso fazer impressão? Pode. Professora, é obrigatório? Não. Bota só notas respostas de um caderno. As orientações são as mesmas. Se for de marcar, você copia o item que você considera correto. Então, nós temos aí o texto, Cláudio Fragata, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, tenham feito a leitura. E ele diz: nasci em Marília, interior de São Paulo, no dia 25 de novembro de 1952. Com poucos meses, vim para a capital. Não vim engatinhando, meus pais que me trouxeram. O jeito foi vir junto com eles. Até os 6 anos, fui mais um garoto de apartamento de São Paulo. Mas não me sentia um passarinho na gaiola. O apartamento ficava no térreo e bastava pular a janela para chegar ao jardim do prédio. Esse jardim foi, por um bom tempo, meu país das maravilhas, minha ilha do tesouro, minha Tatipurum, minha terra ao nunca. Tempo de muitas descobertas. O mundo podia ser cheio de surpresas e gostei de saber disso. Meus pais jamais deixaram faltar livros em casa. Isso contribuiu também para que eu não me sentisse um garoto passarinho na gaiola. Ninguém está de fato confinado quando tem livros à mão. Eu ainda não sabia ler, mas minha mãe, meu pai, meu irmão liam para mim. Quando eles não estavam por perto, eu via as figuras, punha a imaginação para funcionar e era bom do mesmo jeito. Outra coisa que eu, garoto de apartamento, fazia era ver TV. Foi assim que descobri Monteiro Lobato, muito antes de aprender a ler. Assistindo ao Sítio do Pica-Pau Amarelo, pioneiro, o da Tatiana Belink e Júlio Gouveia, nunca mais fui o mesmo depois de Emília. Ela entrou na minha vida de tal modo que até hoje não sei onde eu começo e onde ela acaba. Minha família era um pouco cigana. E lá um dia resolveu voltar para Marília. Foi uma volta triunfal para mim, porque dessa vez fui morar numa fazenda, rodeado de bichos por todos os lados.
Eu era maluco por animais, ainda sou. E cheguei a ter um coelho no apartamento de São Paulo. Mas na fazenda, além de muitos coelhos, tinha cavalos, bois, porcos, cachorros, gatos, perus, gansos, patos, galinhas, galinha da Angola, abelhas fazedoras de mel e 2 araras, uma azul e outra vermelha. Com 17 anos decidi morar em São Paulo outra vez. Aí vim sozinho, com a cara e a coragem. Eu queria a cidade grande. Queria escrever, escrever, escrever. Eu já me atrevi a ler João Guimarães Rosa e Mário de Andrade e Clarice Lispector. E queria escrever como eles. Mas o único jeito que eu achei de ganhar dinheiro escrevendo foi como jornalista. Em 1971, prestei vestibular e fui fazer jornalismo na Fundação Armando Álvares Penteado. Achei o curso muito chato. Tranquei a matrícula poucos meses depois para viajar de carona pelo Brasil. Era simplesmente maravilhoso chegar na bolé de um caminhão em lugares como o Sertão do Cariri, no Ceará, ou visitar como visitei Luiz da Câmara Cascudo em sua casa em Natal, no Rio Grande do Norte, ou pegar o vapor no porto de Pirapora, em Minas Gerais, e subir o Rio São Francisco até Petrolina, em Pernambuco. Fiz muitos amigos pelo Brasil, e aí era um tal de escrever por as cartas. Ainda não havia e-mail. Depois de uns anos de andança, retornei à faculdade e me formei em jornalismo. Meu primeiro estágio foi no Jornal da Tarde. Trabalhei como repórter da editora Pini e em seguida na editora Abril e na editora Globo. Passei por revistas como Globo Ciência, Galileu e Guia, colaborei com outras, mas foi na editora Globo, trabalhando na divisão infantil e juvenil, que me aproximei do público jovem. Desenvolvi o projeto editorial da coleção de manuais da Turma da Mônica, de Maurício de Souza, editei quadrinhos e descobri o quanto a imprensa ignorava esses leitores. Pensei que escrevendo livros eu estaria mais perto deles. Bem lá no fundo eu sabia que o que eu gostava mesmo era de literatura. Queria escrever livros, sabia desde sempre que eu tinha nascido para isso. Só não sabia como começar. O grande empurrão veio do escritor Caio Fernando Abreu. Eu o conheci numa oficina literária que ele deu em São Paulo. E depois ficamos amigos. Caio me ensinou uma lição muito simples. Põe a bunda na cadeira e escreva. No ano 2000 fui trabalhar na Recreio. Publiquei contos e poesias na revista. Foi quando a casa deu uma mãozinha. Um dia tocou meu celular. Era Luciana Vilas Boas, a diretora editorial do Grupo Record. Ela havia lido uma das minhas histórias e me ligou perguntando o que eu achava de publicar um livro. E sabe como a Luciana me descobriu? O filho dela, que na época tinha 8 anos, é que mostrou uma de minhas histórias na Recreio. Depois de recuperar o fôlego, eu respondi sim. E desse modo nasceu As Filhas da Gata de Alice. Moram aqui. Meu primeiro livro publicado em 2001. De lá para cá não parei mais e vou continuar escrevendo cada vez mais. Hoje divido meu tempo entre os livros e as aulas de escrita criativa aplicada à literatura infantil. E como gosto muito de me dividir para multiplicar, eu me divido também entre o apartamento em que moro com meus gatos, Felim e Sofia, na cidade grande, e a Casa da Floresta, no meio da Mata Atlântica, onde me recolho quando preciso de mais oxigênio para escrever. Eu me acho um cara de sorte, porque vivo entre a terra e a imaginação. Tenho leitores que viajam comigo em minhas histórias e conheço muita gente legal. Às vezes acho que eu sou mais do que sortudo. Às vezes desconfio que eu sou feliz. Cláudio Fragata, disponível em www.quintalclaudio.com.br em 16 de abril de 2019. Então, a gente tem aí o estudo de vocabulário e vem a atividade complementar. Qual é o assunto principal do texto? Aí você vai anotar. A vida do escritor Cláudio Fragata. É uma espécie de autobiografia. A intenção do autor escrever o texto é relatar episódios da própria infância para escrever uma reportagem sobre esses momentos, a vida do escritor Cláudio Fragata, destacar momentos importantes da própria vida, relatando acontecimentos da infância, da adolescência e da vida adulta, explicar como é a vida de escritor e quanto gosta de trabalhar com livros. Então, a resposta correta é destacar momentos importantes da própria vida, relatando acontecimentos da infância, da adolescência e da vida adulta. Qual você acha que é a relação do título com o assunto principal? Porque o autor, ele fala de si mesmo, por isso, que ele começa com a autobiografia Cláudio Fragata. Quem é o autor do texto? O próprio autor. Como é possível identificar essa informação?
né? Lendo a referência do texto assinada com o mesmo nome do título e observar que o título está escrito em primeira pessoa, do singular. Aí escreva algumas palavras ou expressões do texto que confirmam a sua resposta. Nasci, vim, meus, fui, me sentia. Esse texto foi escrito em primeira e terceira pessoa, justifique sua resposta. Primeira pessoa, porque o autor escreve sua própria história. Quando e onde nasceu Cláudio Fragata? Ele nasceu em Marília, no interior de São Paulo, no dia 25 de novembro de 1952. Em qual parágrafo do texto aparece essa informação? Lá no primeiro parágrafo. Por que você acha que o autor inicia o texto com essa informação? As autobiografias, geralmente, elas trazem uma ordem cronológica dos acontecimentos vividos, né, pelo autor. A quais lugares o autor compara o Jardim do Prédio que morou até os 6 anos de idade? Tá lá no texto, é só leitura e interpretação, turma. Ao País das Maravilhas, a Ilha do Tesouro, a Tatipurum e a Terra do Nunca. Esses lugares são reais ou imaginários? Imaginários. O que há de comum entre esses lugares citados? O fato de que são lugares imaginários da narrativa, né, de ficção infantil. Por que você acha que para o autor essa fase da infância foi um tempo de descobertas? Que a imaginação faz parte do desenvolvimento da criança, né? Então ele imaginava essas situações. O autor também faz referência aos lugares em que viveu ou conheceu. Quais são esses lugares? Marília, São Paulo, Cariri, Natal, Pirapora, Petrolina. Retome os acontecimentos vividos pelo autor. Faça uma síntese de cada acontecimento relacionando a época em que viveu. 1952, aí nasce Cláudio Fragata, com a família, muda-se para São Paulo. Com 17 anos, decide morar em São Paulo novamente. 71, presta vestibular e decide fazer jornalismo, mas acha o curso chato e resolve viajar, né, para conhecer outros lugares no Brasil. 2000, vai trabalhar na revista Recreio e nela publica contos e poesias. 2021, publica seu primeiro livro. Atualmente, divide seu tempo entre os livros e as aulas de escrita criativa. Relê esse trecho do texto. Ninguém está de fato confinado quando tem livro à mão. Explique qual é o sentido dessa afirmação. O livro, ele possibilita viajar pela imaginação. Então, quando você tem o livro, você nunca está confinado ou nunca está sozinho. Você concorda com essa afirmação? E é pessoal. É importante que você goste, né? Que você também exercite a leitura e que você se identifique com a proposta dada. Então, você vai aí aguardar, né? Eu vou postar no grupo o TD dessa semana. Aí você vai fazer a mesma coisa, você vai ler, anotar as respostas. E na próxima videoaula a gente volta com a leitura e interpretação de mais um texto, tá bom? Um abraço carinhoso, fiquem com Deus e até a próxima aula.